Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essas florzinhas lindas. Aqui eu fiz no bule e fiz aqui também na xícara. Então, se você tem algum risco de xícara, de bule, qualquer louça que tenha florzinhas, nessa aula você vai aprender como pintar essas florzinhas que ficam tão lindas, mas que podem ser feitas de forma bem simples e fica maravilhosa. Que tem o bule, esse bule aqui eu pintei na cor azul, mas pode pintar em qualquer outra cor que também fica bonito. Aí aqui embaixo a xícara e os macarons. Os macarons também pode ser pintado em várias cores, porque existem macarons de muitas cores. Esse risco lindo faz parte do Clube Galeria da Arte. Para você ter acesso a ele, para você entrar no clube, o link está aqui embaixo. Você tem a opção de pagar mensalmente ou a opção de garantir 1 ano de clube com todas as aulas, todos os projetos que já estão disponíveis. Todo mês estou disponibilizando riscos e projetos novos. Tem desse joguinho lindo de xícaras com bule azul. Tem também o joguinho amarelo, que já está disponível lá dentro do clube. Olha só, lá já está disponível aqui essa aula linda, com o tema de louças, e aqui o bolo. Eu ensino passo a passo como pintar o bolo, a louça, a xícara, fazer aqui a borboleta, a florzinha. Então, todas essas aulas já estão liberadas lá dentro do clube Galeria da Arte. E você pode escolher a assinatura mensal ou a assinatura anual. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar também aqui nos comentários que eu respondo você. E vamos à nossa aula. Qualquer risco que você tem de bule, de xícara, pode fazer essa florzinha que fica maravilhosa, super fácil de pintar, e você pode usar outras cores também. Então, vamos à nossa aulinha de hoje. Então, nós vamos usar na flor o amarelo bebê, vamos usar amarelo gema, mas pode ser o amarelo ouro no lugar do amarelo gema. O amarelo gema é um pouquinho mais escuro do que o amarelo ouro. Ó, deixa eu mostrar. O amarelo gema, ele é essa cor, e esse é o amarelo ouro. Então, ele é mais escuro. Você pode também, se você quiser, fica um pouco mais escuro, igual o amarelo gema, mas não tem o amarelo gema, pode usar o amarelo cádmio, que é bem próximo do amarelo gema. Esse é o amarelo ouro e o amarelo gema. Então, a flor fica um pouquinho mais escura na parte que tá esse amarelo. Aí, se você não tiver o amarelo gema, mas quiser, assim, usar uma cor mais escurinha, usa o amarelo de cádmio. Aí, se você não tiver nenhum dos dois, nem o amarelo de cádmio, nem o amarelo gema, use o amarelo ouro, que vai ficar lindo do mesmo jeito. Vamos usar também siena natural, para fazer aqui a parte um pouquinho mais escura. Pode usar o telha, caramelo, cerâmica, qualquer um desses, caso você não tenha o siena. No miolinho vamos usar o rústico, o marrom e um pouquinho do branco. Esse aqui parece muita coisa, mas não fica preocupado, vai dar certo. Parece muita tinta, mas não é não. É porque aqui é para pétala e o miolinho já que nós vamos fazer. Então, nós vamos começar preenchendo a parte de sombra, que é essa parte que falta um pedacinho da pétala, com o amarelo gema. Eu venho colocando o amarelo gema, em seguida você já vem com o amarelo bebê. Se você não tiver o amarelo bebê, pega o branco, mistura com um pouquinho do amarelo ouro, e aí ele vai ficar mais clarinho. Ó, mesma coisa, o outro lado, amarelo gema, praticamente a metade da pétala, e depois vem com o amarelo bebê. Esfuma uma cor com a outra para tirar a divisão. É super fácil. Use um pincelzinho menor, vai facilitar aí para você. E você pode também usar outra cor, que combine aqui com o azul. Pode ser um rosinha, também combina com azul. Toda vez que você for pintar, pode mudar. Ó, preenche bem preenchido. Aqui, às vezes, eu faço um pouquinho mais rápido, porque quando eu tô pintando, eu gosto de fazer bem devagarzinho, nos mínimos detalhes. Mas, se eu for ficar aqui, né, bem devagarzinho nos mínimos detalhes, vai ficar muito cansativo. Você vai enjoar de ficar aí, esperando finalizar essa flor.
Quando também não é encomenda e a gente tá assim, apurado, às vezes tem que terminar logo. Não é que vai fazer também de qualquer forma. Mas aí, quando é uma coisa assim, a gente precisa fazer bem feito, só que andar um pouquinho mais rápido. Agora, é bom de vez em quando você pegar um risco, sem pressa para terminar. E pintar devagarzinho, porque senão a pintura, com o tempo, também fica cansativa, fica chata, porque você tem que pegar, tem que fazer logo e vai naquela correria. Acaba que a gente não curte a pintura e ela fica também como qualquer outro trabalho, aquela coisa cansativa, que a gente faz assim já uma coisa mecânica. Olha só, então todas as partes mais escuras, o amarelo gema ou qualquer outra cor que você esteja usando aí, e aqui na parte de cima, que vai ficar por cima a pétala, o amarelo bebê. Lava o pincel e nessas partes mais clarinhas, a gente vem com o branco, reforçando a parte mais clara. Não coloca muito branco, às vezes a gente quer deixar aquela parte mais clarinha, assim, bem branquinha, e acaba trazendo muita tinta. Porque a gente já quer deixar de uma vez aquela parte clarinha. Mas aí acaba colocando muita tinta, às vezes fica muito grosseiro, tampa as outras cores. Então, quando você quer deixar bem clarinho, você vem aqui, preenche, espera secar. E que você voltar para reforçar, você vai conseguir deixar bem clarinho, bem branquinho. Eu coloquei, lavo o pincel para tirar o branco. E com um pouquinho do ciano, a gente vem reforçando a parte mais escura. Não precisa pôr muito ciano, só um pouquinho, para deixar levemente. Se caso você não quiser também reforçar a parte mais escura, como que é um detalhe no bule, uma flor mais simples, também não precisa. Lava o pincel, já preenchemos as pétalas, viu? É bem rapidinho. E agora vem com o marrom no miolinho, pode preencher tudo. Meu marrom tá um pouquinho grosso. Por que que eu sei que a tinta não tá legal? Porque a gente coloca, ela não dá trabalho para entrar na fibra, para poder espalhar. Preenche tudo, ó, com marrom. Vem agora. Deixa eu lavar. Vou lavar meu pincel para tirar o marrom. Vem no cantinho do pincel com o branco, coloca aqui, mais aqui para essa parte de cima, aqui vai ficar mais escuro nessa parte de baixo, e esfuma devagarzinho. Agora, ó, volta de novo com a pontinha do pincel de batidinhas, para deixar assim, com mais volume, e aí vai ficar mais branquinho. Depois que seca, o tecido absorve a tinta e fica mais clarinho, aí você pode voltar e retocar. Aí agora com o rústico, pode ser com esse pincel achatado aqui com a pontinha dele, ou pode ser assim, com um filete ou um pincel redondo. Se você não tem nenhum filete, não pincel redondo, ó, você vem aqui no cantinho do pincel com o rústico e dá para fazer também. Bem devagarzinho e vai fazendo aqui de batidinha os pólis da florzinha. Fiz com o rústico, lavo o pincel para tirar o rústico. Vem com o branco na pontinha do pincel também. Aí colocando o branco. Mas se você tiver o filete, um pincel redondo, usa ele. E se você não tiver, mas ficar com medo de usar, assim, o pincel normal, pode usar qualquer coisa que tenha a pontinha fininha que você consegue fazer. E as flores, depois nós vamos reforçar, ó, porque conforme ela vai secando, precisa depois de reforçar. Então, deixa ela aqui. Enquanto isso, nós vamos fazendo as outras coisas. Na folhinha, nós vamos usar verde oliva, pode ser o verde pistache, que também combina com o azul, o verde oliva e o branco. Aí, na hora de preencher, você toma cuidado que essas aqui são botõezinhos, ó, aqui, 1, 2, 3, 4. A gente pode até preencher eles, para não ter o risco de pintar de verde.
Ó, vem com amarelo, pode fazer como se fosse uma gotinha. Primeiro coloquei, não se preocupe com a sépala. Coloquei amarelo, gema. Vem agora com o amarelo bebê, mais aqui na pontinha. Ó, fica mais clarinho. Não é assim uma coisa muito certinha. É claro que também a gente não vai fazer de qualquer jeito, deixar muito grande, preencher mal preenchido. Mas assim, é um detalhe bem simples de fazer, um botãozinho bem simples. Lá o pincel para tirar o amarelo. E agora a gente vem aqui nas folhas, preenche tudo com o verde, ó, toda a folhinha com o verde. E com o branco, ó, vem da ponta da folha para dentro e esfuma. Ó, bem simples. Mesma coisa em todas as folhas. Preenche com o verde, pode ser qualquer outro verde que você esteja usando. A forma de pintar é a mesma, vai mudar só a cor, se você quiser usar outra cor. Preencheu toda a folha, vem com o branco, da pontinha da folha para dentro. Aqui não vou me preocupar com nervurinha, essas coisas não. Bem simples mesmo. Ó, pontinha da folha. E aí, caso você queira preencher todas as folhas com o verde, para depois voltar com o branco, você precisa ser um pouquinho mais rápida, deixar sua tinta mais diluída, para dar tempo de preencher todas as folhas, e quando você voltar com o branco consiga misturar ainda com o verde. Que se tiver muito quente, às vezes acontece a gente está terminando de preencher, quando você vai fazer os detalhes, misturar ali uma cor com a outra, acaba, às vezes tem que parar, deixar a pintura e não dá certo. Preenchi duas, ó, vem com branco antes que seque. Não se preocupe, ó, por exemplo, essa folhinha aqui ficou maior do que ela é no risco. Se não ficar desproporcional, muito grande, não tem problema. É só um detalhe também, não vai, não é algo que vai estragar a nossa pintura. Ó, vem aqui, tá vendo que ela ficou um pouquinho aqui sem tinta. Então vem, preenche bem. Mas também se você quiser preencher todas as folhinhas, não tem problema, pode preencher e depois já vem com o branco. Só não pode preencher e deixar muito tempo ali para depois vir com o branco para fazer a parte clarinha. Ó, observa bem se não tá ficando alguns pontos brancos, sem tinta, espacinho sem tinta. Aqui vou reforçar um pouquinho mais. E depois, a minha eu não fiz não, mas depois se você quiser, porque ela estiver mais sequinha, voltar e reforçar a pontinha para ficar bem branquinha, pode fazer também, desde que não tampe todo o verde. Porque senão a folha vai ficar só branca. Pronto. Então, feito isso, caso fique muito apagadinho, você pode voltar, vem reforçando. Aqui você achar que precisa reforçar um pouquinho mais. Aqui, como eu não quero que fique muito branquinho, então eu volto reforçando enquanto tá úmido. Se você voltar reforçando enquanto tá seco, aí ela vai ficar mais clarinha.
Vem agora com esse pincel achatado mesmo, mas pode ser pincel redondo, filete. E o verde, ó, vem fazendo a nervurinha. Então, você vai deixar mais a tinta de um lado do pincel. Vem aqui, ó, faz a nervurinha, puxa o galinho. Ó, eu venho aqui, ó, já passo direto pra dentro da folha e faço a nervurinha aqui no meio. Aqui eu encostei na flor, mas depois eu arrumo. E vem puxando também o galinho, ó. No botãozinho, você faz um risquinho de um lado, do outro e um no meio. Puxa o galinho, risquinho de um lado, risquinho do outro e um no meio. Bem facinho. Mesma coisa esse aqui, ó. Tá vendo? É bem facinho. Ó, aqui eu vou reforçar um pouquinho mais só, porque eu quero que apareça mais o botãozinho. Achei que ele ficou muito sumidinho, muito apagadinho. Ó, reforcei, volto e arrumo a sépala. E não esquece, ó, de fazer, eu começo aqui e termino aqui, ó, porque quando chega dentro da folhinha, o pincel já tem menos tinta, é mais delicado. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui no pires. Mesma coisinha, mesmas cores, mesma forma de pintar. A diferença é que aqui tem só um botãozinho, só esse aqui que é o botãozinho. Mas se você quiser colocar mais, pode colocar também. Vou pintar o meu depois, eu volto pra gente fazer os macarons. E na florzinha, você pode retocar também as partes escuras, às vezes fica algum cantinho, aí você volta com a mesma cor que usou. Mas se os cantinhos, tudo estiver bem preenchido, bem bonito, não precisa reforçar. Se você olhar e ver que já ficou bonito, então não precisa fazer. Mas aqui a parte clarinha, eu reforcei em todas com o branco, depois tá bem sequinho, aí fica bem bonito. Se você quiser deixar assim bem branquinho, pode deixar aqui dessa parte que ficou mais por cima. Mas o bem branquinho não é aquele excesso de tinta que a gente vem aqui, ó, e traz um monte assim, ó. Quer dizer que a gente pode deixar um pouquinho mais destacado aqui, aparecendo mais o branco, mas não é aquele excesso de tinta. E no meio, reforça um pouquinho. Esses detalhes em volta, se ficar muito apagadinho, você pode reforçar também. O meu acho que já ficou legal, não vou reforçar. Ó, as folhinhas você pode também, se quiser, colocar um pouquinho, bem pouquinho só. E é só isso aqui no bule. Para você ter acesso a esse risco aí, essa aula completa, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, já entre para o Clube Galeria da Arte e garanta a sua vaga. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreva, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que também ama pintura. Um beijo e já nos vemos no próximo vídeo.